Por favor. Peraí. Você vem ensinar para... Boa tarde, gente. Boa Estamos aqui reunidos. Boa tarde. Para estudarmos a obra Nosso Lar, de André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier. Espera aí, um minutinho. Ok. Nós hoje estudaremos o capítulo 32, cujo título é Notícias de Veneranda. Tudo bem? Vou compartilhar com vocês a tela e nós vamos iniciar a leitura da obra. E a página? E a prece? Pois é, então, era isso. Eu esqueci. Vamos iniciar com a leitura de uma página. Temos sempre os amigos que nos lembram, né, quando nós esquecemos a sequência do trabalho, né? Isso faz parte. Eu trouxe 2 livros. Eu trouxe o Minha Fonte Viva e trouxe o Minutos de Sabedoria. Vou deixar quem vai escolher, Dona Maria Raquel. Qual dos 2, Dona Maria Raquel, para tornar nosso estudo dinâmico? Fonte Viva, número 56, a mensagem. Eu sabia que você ia escolher esse, mas eu não sabia a lição. Lição 56 do livro Fonte Viva. Renasce agora. Aquele que não renascer de novo não pode ver o reino de Deus. Palavras de Jesus, por João, capítulo 3, versículo 3. A própria natureza apresenta preciosas lições nesse particular. Sucedem-se os anos com matemática precisão, mas os dias são sempre novos. Dispondo assim de 365 ocasiões de aprendizado e recomeço. Anualmente, quantas oportunidades de renovação moral encontrará a criatura no abençoado período de uma existência? Conserva do passado o que for bom e justo, belo e nobre, mas não guarde do pretérito os detritos e as sombras, ainda mesmo quando mascarados de encantador revestimento. Faze por ti mesmo, nos domínios da tua iniciativa, pela aplicação da fraternidade real, o trabalho que a tua negligência atirará fatalmente sobre os ombros dos teus benfeitores e amigos espirituais. Cada hora que surge pode ser portadora de reajustamento. Se é possível, não deixes para depois os laços de amor e paz que podes criar agora, em substituição às pesadas algemas do desafeto. Não é fácil quebrar antigos preceitos do mundo ou desnovelar o coração, ou desenovelar o coração, a favor daqueles que nos ferem. Entretanto, o melhor antídoto contra os tóxicos da aversão é a nossa boa vontade, em benefício daqueles que nos odeiam ou que ainda não nos compreendem. Enquanto nos demoramos na fortaleza defensiva, o adversário cogita de enriquecer as munições, mas se descemos a praça, desassombrados e serenos, mostrando novas disposições na luta, a ideia de acordo substitui dentro de nós e em nossos passos a escura fermentação da guerra. Alguém te magoa? Reinicia o esforço da boa compreensão. Alguém te não entende? Persevera em demonstrar os intentos mais nobres. Deixa-te reviver cada dia na corrente cristalina
e incessante do bem. Não ouvide a assertiva do mestre. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Renasce agora em teus propósitos, deliberações e atitudes, trabalhando para superar os obstáculos que te cercam e alcançando a antecipação da vitória sobre ti mesmo no tempo. Mais vale auxiliar ainda hoje que ser auxiliado amanhã. Então, meus queridos irmãos, ainda envolvidos, muito envolvidos por essa mensagem profunda do nosso irmão Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, nós agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui nesse tempo, podendo fazer uso da nossa inteligência, do nosso amor, da nossa boa vontade em prol de nós mesmos, em prol de todos aqueles que se aproximam de nós em espírito ou também encarnados, que estão aqui ouvindo e aurindo dessas informações e desse aprendizado. Nós agradecemos por essa oportunidade bendita da internet que nos une, apesar de distantes fisicamente. Agradecemos por tudo e damos graças também por estarmos aqui, iniciando esse estudo. Pedimos a Ti, Senhor Jesus, que abençoe esta sala, abençoe esse espaço e nos oriente neste momento, nos oriente sempre. Muito obrigada, Senhor. Em Teu nome te pedimos, Senhor, para abrirmos a sala com muito amor neste momento e iniciarmos o estudo dessa sala, da obra de André Luiz, Nosso Lar, na tarde de hoje. Muito obrigada, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Vamos lá, então, meus irmãos. Nós vamos iniciar a leitura do capítulo Notícias de Veneranda. Todos estão conseguindo ler? Aparece para vocês? Sim, Mas aparece com uma boa possibilidade de leitura ou fica cortada alguma parte? para mim está com boa possibilidade só de você ler. aperta esse triangulinho que tem no meio da tela, que vai sumir essa parte que está aparecendo para a gente, vai ficar só o texto. No meio da tela. Não, à direita. Segue, onde que você estava? Direita. Aí, está quase perto, mais para a direita um pouquinho só. Direita, sobe. Aí, já passou muito. Vai descendo. Aí, isso, perfeito. Ok. Perfeito. Está dando para todos lerem, então, agora? Sim. Deixa eu diminuir aqui para mim. Capítulo 32 do livro Nosso Lar. Continuando, então, aqui, nesse capítulo, nós vamos, então, André Luiz, ele está fazendo como se fosse um tour, um passeio por Nosso Lar, com a Narcisa, e ela vai falando com ele, mostrando as paisagens, e ela vai inicialmente explicando sobre como aquelas paisagens foram planejadas, arquitetadas, e vai falar sobre Veneranda, que foi quem idealizou aquilo tudo e projetou tudo aquilo ali. Depois ele vai trazer, ao longo do diálogo, ao longo do capítulo, informações, ou seja, notícias, né? O título, né? O que traz o título do capítulo, sobre essa brilhante personalidade chamada Veneranda, que é uma das ministras de Nosso Lar. Esse é um resumo muito breve do capítulo. E então agora nós vamos partir para a leitura na íntegra, porque é um capítulo
relativamente pequeno, então dá para a gente ler, e na sequência nós vamos fazer algumas relações do capítulo com algumas obras da literatura espírita. O Livro dos Espíritos, por exemplo, a Revista Espírita e acho que alguma obra de Emmanuel. Finalizaremos Andréia, com... desculpe Sim. te interromper. Feche essa janelinha azul que está escrito abrir PDFs fechados, porque vai acabar tampando o texto. Vai no X, do X. Do X dentro do azulzinho. X do lado direito. Peraí, eu não estou vendo esse X, é porque eu tenho um negócio aqui em cima do meu. À direita. Peraí. Isso. É porque não está aparecendo, Luciano. Aqui não Sim. aparece, não consigo. É porque vai fechar o texto do lado direito. Eu estou tentando, mas não dá, tá vendo? Ah, foi, Aí. Isso. Perfeito. Obrigado. Peraí. Obrigada, eu que lhe agradeço. E nós vamos, então, finalizar com uma breve poesia com a participação de todos, para tornar um pouquinho mais dinâmico o nosso trabalho. Então, vamos lá. Notícias de Veneranda, capítulo 32 do nosso lar. Agora que penetrar... lembrando que essa é uma obra escrita em primeira pessoa pelo autor, que é André Luiz. Então, quando a gente lê eu, né? Eu é o André Luiz falando, que é o autor da obra, certo? Agora que penetrara o parque banhado de luz, experimentava singular fascinação. Aquelas árvores acolhedoras, aquelas virentes sementeiras reclamavam-me a todo momento. De maneira indireta, provocava explicações de Narcisa, enunciando perguntas veladas. No grande parque, dizia ela, não há somente caminhos para o umbral, ou apenas cultura de vegetação destinada aos sucos alimentícios. A ministra Veneranda criou planos excelentes para os nossos processos educativos. E, observando minha curiosidade sadia, continuou esclarecendo. Aqui eu achei interessante quando ele diz curiosidade sadia, porque quando a gente observa a sequência do estudo, a gente lembra que no início ele tinha uma curiosidade que não era tão sadia assim. Ele queria saber porque queria saber e não estava preocupado com o espírito de serviço. E agora a gente vê que a curiosidade, dentro do processo de aprendizagem, ela é importante, sim, ela tem o seu papel, né? Quando a gente tem uma curiosidade que tem um espírito de serviço. Então, no caso aqui, ele frisa. A minha curiosidade aqui ela era sadia. Então, quem está acompanhando o estudo sabe o porquê que ele frisa isso aqui. Ai, gente, eu acho que eu passei demais. Peraí, desculpa, gente. Vou pedir para a Tati fazer esse serviço para mim e vou ler no livro, igual eu fiz da outra vez, que acho que fica mais fácil para mim, que eu me perco fazendo isso aqui. Pode ser, Tati? Eu vou lendo aqui. Você precisa... Mas você quer que eu compartilhe ou você quer que eu só leia para você? Não, eu posso até ler, eu só é porque eu prefiro, acho que, ler no livro, porque eu acho que quando eu vou passando, eu vou tentar mais um pouquinho. Se eu não conseguir... É só você descompartilhar e eu compartilho aqui, não tem problema nenhum. Então, para não perder tempo, enquanto esse processo acontece, eu vou fazendo a leitura no livro, pode ser? Pode. Então, aqui, olha. E observando minha curiosidade... Você tem que descompartilhar primeiro, senão eu não consigo compartilhar.
Ok, gente, eu vou continuando a leitura aqui no livro. Quem tem o livro acompanha. Em breve a Tati vai fazer o compartilhamento. E para acelerar o processo do nosso estudo, não ficar um espaço vazio, eu continuo lendo aqui. E observando minha curiosidade sadia, continuou esclarecendo. Trata-se dos salões verdes. Essa é a Narcisa falando, tá? Para serviço de educação. Entre as grandes fileiras das árvores, há recintos de maravilhosos contornos para as conferências dos ministros da regeneração. Outros para ministros e estudiosos em geral, reservando-se, porém, um de assinalada beleza para... Agora está no meio do estudo, agora não dá, só quando acabar. Quando se digna vir até nós. Então, gente, eu tenho aqui, agora que eu lembrei, desculpa, gente, que eu tinha conseguido na internet uma imagem, que depois eu vou compartilhar com vocês a imagem uma imagem de um projeto Imagem, não sei se vocês já ouviram falar, eu esqueci o autor desse trabalho. E nesse projeto Imagem, essa pessoa idealiza como seriam as imagens de algumas obras espíritas. É um trabalho Américo Sucena, nós já divulgamos aqui, Andréa. Você já falou, Isso, Américo Sucena, muito interessante, realmente. Muito bacana esse trabalho. Obrigada, Lu. Então, a gente vê que o trabalho lá em Nosso Lar, ele é todo voltado para a educação. Então, esse recinto, onde tem esses salões verdes, eles são destinados para o serviço de educação. Isso aqui está bem claro aqui, tá? Eu vou ler de novo isso aqui. Entre as grandes fileiras das árvores, há recintos de maravilhosos contornos para as conferências dos ministros da regeneração. Outros para os ministros visitantes e estudiosos em geral, reservando-se, porém, um de assinalada beleza para as conversações do governador, quando ele se digna de vir até nós. Periodicamente, as árvores eretas se cobrem de flores, dando ideia de pequenas torres coloridas, cheias de encantos naturais. Temos, assim, no firmamento, o teto acolhedor com as bênçãos do sol ou das estrelas distantes. Devem ser prodigiosos esses palácios da natureza, acrescentei, Zé Luiz falando. Sem dúvida, prosseguiu a enfermeira entusiasticamente. O projeto da ministra despertou, segundo me informaram, aplausos francos em toda a colônia. Soube que tal se dera havia precisamente 40 anos. Iniciou-se, então, a campanha do Salão Natural. Todos os ministérios pediram cooperação, inclusive o da União Divina, que solicitou o concurso de veneranda na organização dos recintos dessa ordem, no Bosque das Águas. Surgiram deliciosos recantos em toda parte. Os mais interessantes, todavia, a meu ver, são os que se instituíram nas escolas. Olha que interessante o valor que eles dão para os educandários. Variam em formas e dimensões. Nos parques de educação, do esclarecimento, instalou a ministra um verdadeiro castelo de vegetação em forma de estrela, dentro do qual se abrigam 5 numerosas classes de aprendizados e 5 instrutores diferentes. No centro funciona um enorme aparelho destinado a demonstrações pela imagem, à maneira do cinematógrafo terrestre, como se fosse uma sala de projeção, sabe? Um cinema.
com o qual é possível levar a efeito 5 projeções variadas, ou seja, não chega aos pés do nosso cinema aqui da Terra, tá, gente? São 5 projeções variadas simultaneamente. Essa iniciativa melhorou consideravelmente a cidade, unindo no mesmo esforço o serviço proveitoso, a utilidade prática e a beleza espiritual. Valendo-me da pausa natural, interpelei. E o mobiliário dos salões, tal como o dos grandes recintos terrenos? Narcisa sorriu e acrescentou: há diferença. A ministra ideou os quadros evangélicos do tempo que assinalou a passagem do Cristo pelo mundo e sugeriu recursos da própria natureza. Olha que interessante. Cada salão natural tem bancos e poltronas esculturados na substância do solo, imaginem vocês, forrados de relva olente e macia. Isso imprime formosura e disposições características. Disse a organizadora que seria justo lembrar as pregações do mestre, em plena praia, quando de suas divinas excursões junto ao Tiberíades. E dessa recordação surgiu o empreendimento do mobiliário natural. Aqui fala de onde ela foi buscar inspiração para fazer, né, para projetar esse mobiliário. A conservação exige cuidados permanentes, mas a beleza dos quadros representa vasta compensação, ou seja, é feito de vegetação, então precisa de cuidado permanente, você não pode abandonar, né? A essa altura, interrompeu-se a bondosa enfermeira, mas identificando-me um interesse silencioso, prosseguiu. O mais belo recinto do nosso ministério é o destinado às palestras do governador. A ministra veneranda descobriu que ele sempre estimou as paisagens de gosto helênico, mais antigo, e decorou o salão a traços especiais, formados em pequenos canais de água fresca, pontes graciosas, lagos minúsculos, palanquins de arvoredo e frondejante vegetação. Cada mês do ano mostra cores diferentes, em razão das flores que se vão modificando em espécie, de 30 em 30 dias. A ministra reserva o mais lindo aspecto para o mês de dezembro, em comemoração ao Natal de Jesus, quando a cidade recebe os mais formosos pensamentos e as mais vigorosas promessas de nossos companheiros encarnados da terra e envia, por sua vez, ardentes afirmações de esperança e serviço às esferas superiores, em homenagem ao mestre dos mestres. Aqui a gente vê um intercâmbio, né? E a força do pensamento. No mês de dezembro é quando os pensamentos estão mais voltados para a caridade, para o bem. Então, olha aqui a importância do pensamento e como isso influencia, como nós estamos o tempo todo em intercâmbio com a espiritualidade, né? Isso fica muito claro nesse momento da leitura, né? E como nós podemos tirar essas lições de André Luiz para o nosso dia a dia. Esse salão é nota de júbilo para os nossos ministérios. Talvez já saibam que o governador vem aqui quase que semanalmente aos domingos. Então, o governador daquela colônia, né, ele, embora trabalhe muito e tenha muitos trabalhos, ele vai semanalmente, quase que semanalmente lá aos domingos, para ouvir, né, para informar, para esclarecer,
para acalentar. Então, ele está o tempo todo trabalhando, incessantemente trabalhando, acolhendo e amparando aquelas pessoas de lá. Ali permanece longas horas o governador, conferenciando com os ministros da regeneração, conversando com os trabalhadores, oferecendo sugestões valiosas, examinando nossas vizinhanças com o umbral, recebendo nossos votos e visitas e confortando enfermos convalescentes. À noitinha, quando pode demorar-se, ouve música e assiste números de arte, executados por jovens e crianças de nossos educandários. A maioria dos forasteiros que se hospedam em nosso lar costuma vir aqui só no propósito de conhecer esse palácio natural. Olha que maravilha! Que acomoda confortavelmente mais de 30.000 pessoas. Olha aqui a grandiosidade desse espaço, que é também destinado apenas para contemplação de forasteiros, de pessoas que vão apenas para visitar. Ouvindo os interessantes informes, eu experimentava um misto de alegria e curiosidade. O salão da ministra veneranda, continuou Narcisa animadamente, é também esplêndido recinto, cuja conservação nos merece especial carinho. Todo o nosso préstimo será pouco para retribuir as dedicações dessa abnegada serva de Nosso Senhor. Grande número de benefícios neste ministério foram por ela criados para atender aos mais infelizes. Sua tradição de trabalho em nosso lar é considerada pela governadoria como uma das mais dignas e é a entidade com o maior número de horas de serviço na colônia e a figura mais antiga do governo e do ministério, em geral. Permanece em tarefa ativa nesta cidade há mais de 200 anos. Impressionado com as informações, adiantei. Como deve ser respeitável essa benfeitora? Você diz muito bem, atalhou Narcisa com reverência. É a criatura das mais elevadas da nossa colônia espiritual. Aí, aqui, ele começa a falar especificamente de veneranda. Até aqui ele estava falando de como são as projeções que ela fez, né? De como é a parte, digamos que física de nosso lar, né? Projetada por ela. E aí a gente vê a importância que se dá à estética do lugar, à organização, né? Como tudo foi organizado de forma a atender a uma estética, como a arte tem papel relevante nesse trabalho, uma arquitetura aliada à beleza da arquitetura, aliada à arte, e tudo isso vem nos ligar a Deus, né? E trazendo isso para o nosso espaço, né? Da nossa casa, nosso espaço físico mesmo, onde nós moramos. Eu acho muito importante que a gente pense nisso, né? E traga isso para o nosso espaço também. Porque, às vezes, a gente esquece de cuidar da organização de onde a gente mora, né? E fica só projetando, pensando em coisas e vive numa bagunça. A gente não deve viver num lugar bagunçado. A gente precisa cuidar de onde a gente vive. Porque quando a gente cuida do nosso exterior, da parte física, organiza a nossa casa, isso ajuda também na nossa organização mental e psicológica, né? Então, é importante que a gente cuide do exterior também, para que o nosso interior fique mais organizado. Então, eu achei muito importante essa questão da importância da arte e da organização nesse sentido aqui. Agora, ele vai falar mais especificamente dessa magnífica ministra. E aí prossegue Narcisa. Os 11 ministros que com ela atuam na regeneração ouvem-na antes de tomar qualquer providência de vulto. Ou seja, qualquer providência importante, eles vão pedir conselho
a veneranda, os outros 11 ministros. Em numerosos processos, a governadoria se socorre dos seus pareceres, até a governadoria vem pedir a opinião de veneranda. Com exceção do governador, a ministra veneranda é a única entidade em nosso lar que já viu Jesus nas esferas resplandecentes, mas nunca comentou esse fato de sua vida espiritual e esquiva-se a menor informação a tal respeito. Ou seja, uma outra curiosidade da vida dela. Dali, daquela colônia, além do governador, veneranda é a única pessoa que viu Jesus. E ela não comenta sobre isso. Vejam a humildade desse espírito, né? Ela se eleva às esferas superiores, conhece Jesus, mas não comenta sobre isso. E nós vamos saber muitas outras novidades e curiosidades sobre veneranda ao longo desse capítulo ainda. Além disso, há outra nota interessante relativamente a ela. Um dia, há 4 anos, nosso lar amanheceu em festa. As fraternidades da luz, que regem os destinos cristãos da América, homenagearam veneranda, conferindo-lhe a medalha do mérito de serviço. A primeira entidade da colônia conseguiu, até hoje, semelhante triunfo, apresentando 1 milhão de horas de trabalho útil, sem interromper, sem reclamar e sem esmorecer. Olha isso, porque ela recebe uma medalha das esferas superiores e não é só 1 milhão, não são só 1 milhão de horas de trabalho, são 1 milhão de horas de trabalho útil, sem interromper, sem reclamar e sem esmorecer. Né? Então, é importante a gente entender que tipo de trabalho é esse, porque tem trabalho em todo lugar, até no umbral tem trabalho, porque você está o tempo todo de agitação, correndo para lá e para cá. Né? Estou trabalhando, estou correndo, estou fazendo alguma coisa, mas trabalho útil, trabalho sem interromper e serviço é o que ela fez, e sem reclamar, né? Então, é importante relatar isso. Sem interromper, sem reclamar e sem esmorecer. Trabalhando em prol dos outros, trabalho útil. Generosa comissão, ou seja, espíritos de luz, veio trazer a honrosa mercê, mas em meio do júbilo geral, reunidos à governadoria, os ministérios e a multidão na Praça Maior, a ministra veneranda apenas chorou em silêncio. Entregou em seguida o troféu aos arquivos da cidade, afirmando que não o merecia, e transmitindo a personalidade coletiva da colônia. Ela reconhece aqui que nenhum trabalho ele é isolado. Então, ela transfere aquele prêmio para a coletividade. Ela não se sente digna de receber aquilo sozinha. Ela transfere aquilo para a coletividade e humildemente chora e agradece e se retira discretamente. É assim que ela procede e não fica com o prêmio para ela. E faz mais ainda, vamos ver. Desistiu de todas as homenagens festivas, porque tinham festa, prepararam uma festa para ela, né? E ela desiste disso, com que se pretendia comemorar mais tarde o acontecimento, jamais comentando a honrosa conquista. Desculpa. Extraordinária mulher, disse André Luiz, no caso. Por que não se encaminharia às esferas mais altas? Perfeita pergunta dele, né? Um espírito tão elevado, o que estaria fazendo ali em nosso lar, que é uma colônia ainda muito próxima da Terra, né? Muito ainda próxima do umbral? Por que ela está ali ainda? Por que ela não se dirige às esferas superiores? É a pergunta de André Luiz. E aí vamos ver a resposta de Narciso.
Intimamente, ela vive em zonas muito superiores à nossa e permanece ainda em nosso lar por espírito de amor e sacrifício. Olha que maravilha, gente. Soube que essa benfeitora sublime vem trabalhando há mais de 1000 anos pelo grupo de corações bem-amados que demoram na Terra e espera com paciência. Olha que maravilha que nós vemos aqui, né? Então, é um espírito que, apesar de já poder estar em esferas superiores, veneranda, ela já podia estar em outras regiões, mas ela continua servindo em nosso lar, apesar de estar, né, de ter uma condição de ir para um lugar, uma zona superior, já poder habitar outras zonas, ela vive intimamente, né, porque no íntimo ela vive já em zonas superiores. Nem sempre é o lugar onde nós estamos, é onde nossas conquistas individuais nos permitem intimamente. Então, como nós nos afinizamos com as energias grosseiras do nosso planeta, também nós ainda vivemos assim, né? Nós ainda nos afinizamos com essas energias grosseiras aqui da Terra. Então, nós ainda vivemos assim. Mas é possível que o espírito viva intimamente em regiões superiores, escolhendo permanecer em caráter de serviço em zonas inferiores, que é o caso de veneranda, né? Um outro detalhe importante sobre veneranda é que há 1000 anos essa alma vem trabalhando em prol dos que amam e que se demoram aqui na Terra por escolhas equivocadas. E ela espera com paciência. Mas só que enquanto ela espera, ela não fica só desejando e esperando. Ela trabalha por eles e trabalha também pela coletividade. Ela não fica trabalhando só por aqueles que ela ama. Nós já vimos isso, né? Ela trabalha também pela coletividade. E será que nós estamos fazendo isso na nossa vida? Né? Eu não sei. A melhor forma de ajudar quem nós amamos, será que o trabalho, né? Aqui eu acho importante a gente falar do trabalho, porque é através do trabalho que nós ajudamos, né? Quando nós amamos, é através do trabalho que nós representamos isso, né? Fazendo o bem, a melhor forma que nós temos de ajudar quem nós amamos é trabalhando, é fazendo o bem. Então, se nós trabalhamos em prol só do nosso contextozinho, nós estamos fazendo o bem, sim, mas é só num contexto. Nós precisamos pensar na coletividade. E através do exemplo dessa pessoa, né, da veneranda, que poderia, sim, estar nas esferas superiores, ela prefere ficar ajudando a coletividade, embora intimamente ela já tenha condições de estar numa esfera superior, ela prefere estar trabalhando pela coletividade em nosso lar, e embora intimamente ela já esteja bem elevada, numa condição bem superior. Eu embolei um pouquinho, mas eu acredito que vocês tenham conseguido compreender. Vamos continuar. Intimamente, ela vive em zonas muito superiores à nossa e permanece em nosso lar por espírito de amor e sacrifício. Soube que essa... Acho que eu estou repetindo, né? Soube que essa benfeitora sublime vive trabalhando há mais de 1000 anos pelo grupo de corações bem-amados que demoram na Terra e espera com paciência. E aí André Luiz pergunta, como poderei conhecê-la? Perguntei impressionado. E Narcisa responde, Narcisa, como poderei conhecê-la? Perguntei impressionado. Narcisa, que parecia alegrar-se com o meu interesse,
explicou satisfeita. Amanhã tardinha, após as preces, a ministra virá ao salão a fim de esclarecer alguns aprendizes sobre o pensamento. Né? Interessante, porque agora ela vai falar sobre o pensamento no próximo capítulo, né? Então, nós vamos já ficar curiosos para saber o que ela vem nos explicar sobre o pensamento no próximo capítulo. Agora, eu vou compartilhar com vocês algumas considerações que nós fizemos a respeito do... Peraí, gente. A respeito desse estudo ok. Então, a gente fez alguns links, né, desse estudo com algumas obras de nosso lar, ou melhor, com algumas obras espíritas. Aqui é a imagem que eu falei lá, o Luciano deu o nome do autor dessas imagens, Projeto Imagem. Como é o nome, Luciano? É Américo Sucena. Sucena. Ele representa através de desenhos. Aqui, olha, aqui onde seriam feitas as projeções, né? E essa é a imagem, né, da estrela dos palácios, do Palácio Verde, né? As vegetações, de tudo que foi projetado pela ministra Veneranda. E aí nós fomos lá no Livro dos Espíritos e procuramos algumas perguntas que fizessem relação com o estudo de hoje. E lá nós encontramos a seguinte pergunta. Na questão 591, nós temos assim: nos mundos superiores, as plantas são de natureza mais perfeita, como os outros seres? Tudo é mais perfeito. As plantas, porém, são sempre plantas, como os animais, sempre animais, e os homens, sempre homens. Simples, né? Algumas pessoas fazem dessa resposta uma negação da continuidade evolutiva das coisas e dos seres. O leitor deve considerar que a resposta se refere à condição dos mundos superiores, onde há plantas, animais e homens, como nos inferiores, mas em escala avançada. A palavra sempre não é empregada aí no sentido de eternidade, mas tão somente para mostrar que os três reinos existem sempre, em todos os mundos referidos. Aliás, uma frase não poderia contradizer todo o livro. É óbvio, né? Ele não ia usar uma pergunta para contradizer tudo. Sempre aqui está empregado no sentido de que em todos eles acontece isso, né? Não que não há evolução. Então, eu acho que é importante a gente parar e fazer essas relações quando a gente estuda as obras, né, que compõem o estudo da doutrina espírita. A gente deve sempre buscar referências que vêm ratificar o que a gente, por exemplo, está estudando André Luiz, a gente tem que procurar nas obras básicas aquilo que vem ratificar aquilo que André Luiz está dizendo para nós. Alguma questão até aí? Não, eu não. Olha essa sobre a arte. Aqui no Consolador, na questão 161, nós temos ali. O que é arte? A arte pura é a mais elevada contemplação espiritual por parte das criaturas. Ela significa a mais profunda exteriorização do ideal,
a divina manifestação desse mais além que polariza as esperanças da alma. O artista verdadeiro é sempre um médium das belezas eternas, e o seu trabalho, em todos os tempos, foi tanger as cordas mais vibráteis do sentimento humano, alçando-o da terra para o infinito e abrindo em todos os caminhos a ânsia dos corações para Deus, nas suas manifestações supremas de beleza, de sabedoria, de paz e de amor. Olha que coisa linda, né? Então, nós vemos lá nas projeções de Veneranda arte por todo lugar, a estética e a beleza por toda parte. E nós aqui, né, no Consolador, nós vemos que a arte ela nos liga a Deus, né? Então, o caminho utilizado em nosso lar é o caminho que liga a Deus, é o caminho da arte, é o caminho do belo, da beleza, da harmonia, da organização, né? Que é o caminho que nós precisamos pleitear, não só no nosso mundo exterior, mas no nosso mundo interior, na nossa intimidade, principalmente, né? Porque nós podemos estar transitando numa zona inferior e não nos contaminarmos com aquilo ali, né? Mantendo, assim como Veneranda, um espírito de serviço, né? Um espírito de serviço constante, trabalhando constantemente para nos mantermos firmes nesse espírito de serviço, né? Sempre em doação, nos ajudando e ajudando a todos. Na questão 168, também do Consolador, a pergunta é: os espíritos desencarnados cuidam igualmente dos valores artísticos no plano invisível para os homens? Temos de convir que todas as expressões de arte na Terra representam traços de espiritualidade, muitas vezes estranhos à vida do planeta. Através dessa realidade, podereis reconhecer que a arte, em qualquer de suas formas pura, constitui objeto de atenção carinhosa dos invisíveis. Olha que interessante. Com possibilidades outras que o artista do mundo está muito longe de imaginar. No além, é com o seu concurso que se reformam os sentimentos mais impiedosos, predispondo as entidades infelizes às experiências expiatórias e purificadoras. E é crescendo nos seus domínios da perfeição e de beleza que a alma envolve para Deus, enriquecendo-se nas suas sublimes maravilhas. Então, nunca não existe arte desvinculada da espiritualidade, né? A inspiração ela está presente em qualquer manifestação artística. A inspiração ela está presente em tudo que a gente faz e não poderia ser diferente na arte, né? A arte ela permeia o fazer humano, o fazer de todos nós. Então, a inspiração permeia o nosso fazer e não poderia ser diferente na arte. Alguém quer comentar essa questão, essas questões? Acho que minha câmera está desligada. Alguém gostaria de comentar? Vou prosseguir, então. Prossiga, apenas para a gente ver o quanto que eleva, né? Quanto mais o espírito vai se aprimorando e se depurando, mais vai buscando essas manifestações, não é? Exatamente. Aqui, a título de curiosidade, na Revista Espírita, a gente tem informações sobre Júpiter. Olha que interessante, né? Quais são? É só a título de curiosidade para a gente fazer um link com o que a gente acabou de ver
sobre nosso lar, e aqui vai falar um pouquinho sobre Júpiter para a gente fazer uma comparação. Quem quiser ler de março de 1858, o título é Júpiter e alguns outros mundos. Júpiter é o planeta mais adiantado que nós temos. E lá, olha quais são as informações que os espíritos trazem para a gente. Quando se comunicam conosco, os espíritos que habitam Júpiter geralmente sentem prazer em descrever o seu planeta. Ao se lhes pedir a razão, respondem que o fazem com o fito de nos inspirarem o amor ao bem. Olha que interessante. Com a esperança de lá chegarmos um dia. Foi com essa intenção que um deles, que viveu na Terra com o nome de Bernard Palissy, célebre oleiro do século XVI, ofereceu-se espontaneamente, sem que ninguém lhe pedisse, para elaborar uma série de desenhos, tão notáveis por sua singularidade, quanto pelo talento de execução, destinados a dar-nos a conhecer, até nos menores detalhes, esse mundo tão estranho e tão novo para nós. Alguns retratam personagens, animais, cenas da vida privada. Os mais impressionantes, porém, são os que representam as habitações, verdadeiras obras-primas, que coisa alguma na Terra poderia dar uma ideia. Olha só que interessante. Ele fala, esse homem, ele vai desenhar várias, né, essa personalidade vai desenhar que já viveu na Terra e vive em Júpiter, que é um planeta mais adiantado. Ele vai nos dar informações desse planeta a fim de fazer com que nós fiquemos interessados a chegarmos até lá. Olha que interessante, né? A nos aperfeiçoarmos de tal forma que um dia possamos ir habitar Júpiter, né? Então, ele traz as informações de como lá é bacana, ele tem prazer de nos contar, e ele faz isso através de desenhos. Então, ele fala de objetos, né? de animais, de tudo, e os mais impressionantes são os que se referem às habitações, que nada se comparam ao que tem aqui na Terra. E a gente não poderia nem fazer ideia, porque em nada se assemelha ao que nós conhecemos. É um gênero de arquitetura indescritível, tão original, entretanto, tão harmoniosa, de uma ornamentação tão rica e tão graciosa, que desafia a mais fecunda imaginação. Nós não temos como imaginar. As habitações lá em Júpiter, elas são móveis. A pessoa pensa, é tão sutil, pensa e transporta a habitação para onde deseja ir. A habitação vai junto. Quando tem festividade, as pessoas se reúnem levando suas habitações aos locais e fazem verdadeiros acampamentos em torno desses locais. E é de uma beleza indizível, né? Então, eu não coloquei o trecho todo para não ficar muito extenso o nosso estudo, mas quem tiver interesse, a referência está aqui, tá bom? É bem interessante isso. Vocês já tinham ouvido falar? Já, né? Certamente. Sim. Agora, então, para finalizar e para tornar o nosso estudo mais dinâmico, como nós falamos o tempo todo do trabalho de Veneranda, da importância do trabalho, né? Nós trouxemos um poema de Casimiro Cunha, cujo título é A Vitória, e esse poema ele é composto de... O que eu fiz, gente? Descompartilhou, só isso. Calma, que isso tem jeito. Eu volto lá. Ok. Eu tenho minhas limitações com esse negócio. Espera aí. Eu vou compartilhar de novo.
Já voltei lá. Apareceu para vocês? Sim. Viu como é que eu consegui? Eu mexi onde não Mas está no devia. primeiro. Isso. É um poema que tem 9 estrofes. Cada estrofezinha que eu coloquei, eu deixei um verso em vermelho. Vocês conseguem ver? Sim. Então, chegamos no momento do nosso estudo que será interativo. Vocês podem abrir os áudios, mesmo que fique distorcida a voz. Como nós falamos de trabalho, como nós falamos de arte, nós agora vamos falar de poesia. Poesia é arte, arte nos liga a Deus e nós vamos ler o poema. De que jeito? No modo apresentação, Andréia, por favor. Como? Põe no modo apresentação. Obrigada. Já vai aparecer. Então, melhorou, né? Qual é a ideia? É que o que está escrito em vermelho, todos leiam juntos. Tá bom? Eu vou ler o que está em preto e vocês, todos juntos, com os áudios abertos, vão ler todos juntos o verso vermelhinho. Pode ser? Sim. E assim nós terminamos o estudo e depois, em seguida, perguntas, quem tiver, e a gente encerra com a oração na sequência. Combinado? Combinado. Então, começarei. A Vitória, de Casimiro Cunha. Pedes mapas e instruções para o caminho a trilhar. Entretanto, onde estiveres, O roteiro é trabalhar. escalas monte espinhoso, no desejo de avançar, há pedras cerrando a frente. A mudança é trabalhar. Alegas tédio invencível, da cabeça ao calcanhar, mas todo o enfado se extingue. A forma é trabalhar. Lamentas incompreensões no seio do próprio lar. Toda a mágoa foge e cessa. O recurso é trabalhar. Dizes notar tentações, na ideia, no chão, no ar, mas hoje podes ser livre. A defesa é trabalhar. Transportas na alma intranquila a dor de antigo pesar. Qualquer aflição tem cura. O remédio é trabalhar. Acusas-te perseguido, afirmas-te sem lugar, renova-te e sê feliz. A melhora é trabalhar. Problemas sempre muitos, não te ponhas a indagar. A vida responde certo. O preceito é trabalhar. Próprio Cristo na cruz, a sofrer e desculpar, ensina que em toda luta a vitória é trabalhar. A vitória é trabalhar. Muito obrigada, gente. Lindo, André. Compartilha a poesia. Ótimo trabalho. Quem Foi bom tiver trabalhar. pode colocar. Eu hoje estava muito tensa, muito nervosa. Eu acho que eu embolei um pouquinho, mas foi com muito carinho que eu preparei o estudo para todos nós. Achei Muito bom conhecer o trabalho da veneranda e conhecer essa personalidade mais a fundo, estudar sobre ela. Muito obrigada pela oportunidade. Nós é que agradecemos a você, Andréia. Nós é que agradecemos. Você enriquece nossas vidas. Grande trabalho. Quem gostaria de colocar alguma questão, de
de fazer alguma pergunta, de dizer o que nesse estudo chamou a atenção, o que causou estranheza, o que não ficou claro. Calma, André, tem que ter tempo para respirar. Exercícios respiratórios são importantes. Eu fiquei curioso, né? O que significa 1 milhão de horas, bônus hora, né? Eu fiz uma continha aqui, dá 114 anos. Imagina 114 anos ininterrupto, ou 41 mil dias. É muito trabalho, né? É o que Veneranda fez, né? Naquela época. Eu sem reclamar e sem desanimar, que é o mais importante. Isso aí. Sem esmorecer, sem reclamar. Esse aqui é o X da questão. Quando eu crescer, eu quero ser assim. Quando eu crescer, eu quero ir morar em Júpiter e me chamar Veneranda. Legal. Nosso objetivo é ser uma veneranda, né? Quer queira, quer não, quer saiba, quer não saiba, o nosso destino, Zé Luiz ontem já deixou bem claro no estudo do Livro dos Espíritos, é chegar à perfeição. E olha, provavelmente agora a Veneranda já deve ser um espírito puro, mas ela era um espírito superior. Ela não está na categoria do espírito puro e já tem essa grandeza, essa beleza, né? Eu gostei muito também, André, quando você falou que a arte, né, liga o homem a Deus, né? Mas quem deveria fazer isso deveria ser a religião, né? A religião, por definição, que é religião, né, é a ligação do homem a Deus, mas nem sempre nós fazemos isso, né? A arte consegue fazer com muito mais simplicidade essa ligação, né? Através das inspirações, das coisas. E eu achei muito interessante isso. E aí o pensamento vem, né? Muita gente, a arte, né, liga a arte como com cultura. E, na verdade, não é bem assim. E aí tem aquelas ideias, não, o sujeito não tem cultura, o sujeito não é assim. Nós temos cultura assim. O brasileiro tem a cultura de tomar vários banhos ao dia, né? Tem a cultura o chinelo está virado, né? Tem que desvirar, porque senão a mamãe morre. Tem diversas culturas, né? Então é isso que interessa. Não pode associar a arte à cultura, porque na verdade não é, né? E a outra coisa também muito interessante é a ligação entre arte e ciência, que muita gente não faz. Mas eu trabalhei no centro de pesquisa, né, por 35 anos, e era muito comum, né, os cientistas lá, o cara que trabalhava com microfósseis, ou outro que trabalhava com nanotecnologia, eram músicos, né? Em casa, outros tinham um que era muito interessante, era um geólogo, né, o maior geólogo do Brasil, mas ele fazia pintura em óleo. Então, assim, existe uma ligação muito forte. E só quem vivenciou isso, né, como eu, que consegue perceber, né? Muita gente não percebe isso. Que existe uma forte ligação entre arte e Deus, e uma forte ligação entre arte e cultura. Logo, entre arte e ciência, né? Logo, a ciência também está, de certa forma, não está me ligando a Deus. Achei muito interessante essa colocação desse texto. Exatamente. E isso está muito forte nesse capítulo do livro, né? Embora não tenha falado ali especificamente, isso está nas entrelinhas. É muito interessante que isso está nas entrelinhas, por isso que eu queria falar, eu queria ter estudado mais o livro do Leon Denis, mas não deu tempo, né? Aquele livro Espiritismo e Arte, Espiritismo e Arte, eu não consegui ler o livro ainda todo. Eu tenho ele aqui. Então, eu queria ter trazido mais esse livro, mas como eu não consegui ler ele, não trouxe. Mas é isso, e essa parte do capítulo, ela está e a arte, ela está permeando o capítulo todo, sabe? Essa ligação com Deus, ela está muito evidente, ela ficou para mim muito evidente, eu queria trazer isso para vocês. E você disse tudo, né? Nem sempre a religião, que por definição, né, etimológica é a ligação com Deus, é a religação com Deus, nem sempre ela faz isso, como o homem consegue, através da religião, se religar a Deus. E a arte, ela faz isso naturalmente, né?
É incrível. Muito boa a sua colocação, Zé. Adorei. Mais alguém? Com a respiração. Estava pensando aqui que isso leva a uma nova discussão do o que é realmente arte. Porque hoje em dia dizem que muita coisa por aí que é muito chula chamam de arte. E essas coisas não vão levar ninguém a religar com o alto. Então, a gente tem que entender, né, nesse sentido, a arte realmente liga, porque você busca inspiração, você se concentra, você abre a sua mente, você se eleva naturalmente. Mas a gente tem que fazer uma aspas aí, botar que é a boa arte. Eu diria que é a arte, porque o resto não é arte. Chamam de arte, mas não é arte. Então, e aí eu não estou falando de uma arte específica, de pintura, de música, literatura, escultura. Tudo que se faz, onde se põe o coração, onde se põe a mente com vontade de produzir, de criar, né, uma coisa útil, para mim é arte. Um carpinteiro que vai fazer um móvel, e ele olha aquele móvel e vai fazendo, vai torneando a madeira, e vai botando um preguinho aqui, uma colinha ali, ele quer ver uma obra final bonita. Ele chega a se concentrar naquilo, ele visualiza aquilo pronto. Para mim é arte. Tanto quanto um quadro, sabe? Então, eu acho que é esse sentido que a gente deve entender como a arte que eleva. Porque aí a gente equipara a arte ao trabalho e a vitória a trabalhar. Perfeito, Marco. A arte é criação. A arte é criar, né? Quando o Zé falou de arte na ciência, é isso, é criação. É você usar a sua imaginação para produzir, para criar. E isso permeia todos os campos da nossa existência, né? Isso tá presente em todos os campos da nossa existência, né? Então, é nesse sentido. Quando a gente começa a ler do Leon Denis, ele vai tratando isso de uma forma muito completa. Eu não consegui terminar de ler o livro. Maravilhoso, maravilhoso. Em várias obras a gente vê isso. Também tem muito em Joana de Ângeles. É maravilhoso. E quando eu falei sobre a limpeza da casa, tem um livro da Luzia Matias, que ela fez a partir de um livro da Joana de Ângeles, chamado Plenitude. E ela vai falar de como a gente deve... Eu agora me deu um branco, não sei o que está vendo comigo hoje, não sei se é fome. Eu não dormi bem essa noite. Mas a Raquel sabe, porque a Raquel fez o curso. Você fez o curso com ela também, não fez, Raquel? Autocura? Ela fala da entropia, que é aquilo que você vai acumulando, vai sem uso e vai se desgastando. E aí ela faz isso, que é essa ambiência que a gente fica preso a essas coisas, mais ou menos isso. Eu não sei se era isso que você queria. Em relação à arte, que o Marco Celeno bem colocou, é que a arte ela é a expressão, é a manifestação de sentimentos e de sensações. Então, está de acordo com quem cria. Se eu sou pouco evoluída espiritualmente, eu vou criar uma arte de acordo com o meu sentimento pequeno, com a minha sensação voltada para a materialidade, para aquela coisa. Oi? Exatamente. Continua. Então, a gente que já tem, que já passa por um aprimoramento, já está se considerando mais desperto, um pouquinho mais elevado, a gente acha certas expressões de arte chula, mas está de acordo com quem criou. Então, é por isso que isso. E em relação à cultura, que
que o Zé Luiz falou, a arte é a cultura, sim, porque é toda manifestação de costumes. A comida é cultura, o vestuário é cultura, a arte é cultura, como que é essa coisa da escada, do chinelo virado, são os... Superstições. As superstições são cultura de um povo, faz parte disso. Então, a arte também é cultura dentro desse aspecto, com esse conjunto de características de um determinado povo, de uma determinada comunidade. E eu não sei se eu respondi em relação a Luzia Matias. É isso que você ia falar, da entropia? Que é um fenômeno da ciência, né? Mas que a gente aplica para nós, inclusive para os nossos sentimentos também. Se a gente fica engessado em determinados sentimentos, em determinadas sensações, a gente não abre espaço para o novo, para a limpeza, para a renovação. Aí vai deteriorando tudo. Sim, Raquel, eu ia falar disso, do autocura, né? Que ela pega o capítulo do plenitude, está dentro, né, desse trabalho também. Uhum. Ela vai desenvolvendo os passos, né, de autocura, né? Que ela pega o capítulo da Joana de Ângeles e ela estabelece uma metodologia dentro daquele capítulo e trabalha aquilo e exercita aquilo há muitos anos, né? Ela tem um grupo que ela fala. E uma das coisas que ela fala é cuidar de si, cuidar da nossa casa, se religar a Deus. São vários passos, é muito interessante, né? Então, ao ler esse capítulo, eu lembrei disso também, né? Do autocura. É maravilhoso. Então, o capítulo para mim foi muito bacana. Até o levantar da cama e forrar a cama, deixá-la preparada, esticado, o lençol, faz parte desse processo de autocura. Isso aí. Bom, gente, então é isso. Só um pequeno adendo. Quando eu falei da arte, dessa parte, é que a gente estava tocando, como o Zé tocou, na arte que eleva, que liga com o alto. E essa arte chula jamais vai ligar alguém com o alto. Foi isso que eu quis dizer, tá? Mas eu entendo que tem expressão em que pese que eu não considero arte alguém que pega fluidos corpóreos para querer fazer uma pintura. Como apareceu outro dia na televisão. Pegar crianças e colocar sobre corpos de adultos nus. Eu acho que isso não é arte, acho que isso é uma perversão mental. Mas tudo bem, é o nível que aquela criatura está. Né? Mas a gente está falando aqui de uma arte que eleva, e eu quis tocar um pouquinho nesse assunto. Perfeito. Eu acho que se nós não tivermos mais nenhuma colocação, até para o nosso trabalho não ficar muito extenso, se já tiver esgotado todas as colocações e todas as dúvidas. Quem encerra a gravação? Primeiro você tem que fazer a prece, Andréia. Ah, sim. Gente, hoje eu estou muito desligada. Vamos encerrar, então, nosso trabalho, meus amores. Muito obrigada pelo carinho de vocês, pela compreensão, pela paciência. E vamos agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, de realizarmos esse trabalho. Muito obrigada, Senhor Jesus. Muito obrigada, Pai amado. Muito obrigada, Maria Santíssima, pela oportunidade de estarmos aqui novamente nesse grupo de amor, realizando esse trabalho. Muito obrigada, irmãos. Esteja conosco, nos fortaleça sempre, nos envolva com o seu amor, com a sua doçura,
que nós estejamos sempre nesse caminho do bom, no caminho do belo, no caminho da luz. Que nosso olhar esteja, sim, voltado para o que nos engrandece, o que nos aperfeiçoa, o que nos harmoniza. Que nós tenhamos, Senhor, o desprendimento necessário para abrirmos espaço físico na nossa casa, nas nossas coisas, mas também, Senhor, para limparmos as nossas imperfeições morais, aos pouquinhos, que nós sabemos que não é muito fácil, não é nada fácil, mas que nós façamos também essa harmonização, essa higienização na nossa mente, no nosso psique. Seja conosco, Mestre, nos fortalecendo para que nós estejamos o tempo todo buscando, Senhor Jesus, esse caminho da plenitude, através do bom, através do bem, do trabalho, do belo, e mirando nos exemplos, Senhor, apresentados aqui por esse livro maravilhoso, através da psicografia de Chico Xavier. Nós lhe agradecemos muito, Senhor. Muito obrigada por tudo. Em teu nome, Senhor Jesus, em nome da espiritualidade amiga e, acima de tudo, em nome de Deus, nós pedimos permissão para encerrarmos o estudo da tarde de hoje. E assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada. Posso fazer de novo a lição, filho? Pode encerrar, então, melhor, né? Será que o Lu não está aqui? Não, eu dei uma congelada aqui agora. Raquel está sem som. Está falando e está sem som, Raquelzinha. Eu estava perguntando se o Luciano não estava para parar a gravação. Acho que ele congelou, ele falou, mas ainda não conseguiu parar. Esses dias, ontem foram 4 vezes que eu tentei e não estava parando. Eu podia colocar para alguém tratar isso, né? A Tati está. Eu já estou saindo que... Não, para mim